A internet está um pouco ruim, mas estou vendo. Alô? Oi, você poderia orar pelo professor, por favor? Sim, posso. Tá, obrigado. Pai, muito obrigado. Hoje, mais uma vez, que nós temos essa aula sobre o livro de Daniel, Pai. Pai, muito obrigado por esse professor que você colocar na nossa vida, Pai, para nos ajudar para entender, Senhor, mais sobre o livro de Daniel. Pai, muito obrigado por tudo que você vai compartilhar através dele para nós, Senhor. Pai, muito obrigado por sabedoria dele, por entendimento dele, conhecimento, Pai, dele, Pai, na tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós peçamos o espírito de revelação e de sabedoria, Senhor, por ele, Senhor, para que ele falar aqui diretamente, Pai, que o que você quer dizer para nós, o que você quer ensinar a nós, Pai. Muito obrigado também, Senhor, por tudo que você já compartilhou conosco através dele, Pai. E que esse momento seja um momento abençoado pelo professor e também para nós que somos alunos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Demos início ao livro de Daniel na segunda-feira passada e hoje nós vamos para a última parte, principalmente a parte de interpretação. A ideia é ir passeando, vendo alguns princípios bíblicos contidos em cada capítulo ali, dentro também de algumas perguntas que vocês tiverem e a respeito do que o livro tem para falar aos nossos corações. Todo princípio extraído da palavra de Deus, seja da carta ou dos livros, tem um foco não só de trazer conhecimento, até porque conhecimento até o ímpio tem, até o ateu tem. Jô Soares, por exemplo, já leu a Bíblia mais de 5 vezes, ela toda, e ele tem também muito conhecimento. Mas o que difere de algumas pessoas é aquelas que vão se deixar ser transformados por essas verdades, transformados por essas palavras. Hoje eu fiquei brincando aqui mais cedo, dizendo que é a última aula do último livro. Mas, na verdade, não é o fim de uma etapa, mas é o início de um novo estilo de vida. Para todos vocês que encararam esse desafio da CIEB, com certeza Deus falou com vocês em algum momento, Deus fez grandes coisas na vida de vocês, mas o que significa a partir de hoje ao que vem é um novo estilo de vida onde nós vamos pautar a nossa vida na palavra de Deus. Vocês viram que é capaz de separar um tempo para aprender mais do Senhor. Basta nós termos a disposição necessária para podermos aprender mais de Deus. Vemos quanto tempo nós perdemos em meio a entretenimento, em meio a redes sociais, muitas das vezes. E quando a gente se deparou ao estudo bíblico, a certas tarefas, com certeza nós vimos que Deus agiu grandemente na nossa vida. Então, seja com uma reflexão, seja com um versículo que te chamou a atenção, ou algo que Deus e o Espírito Santo têm inquietado você a ser transformado. Então, eu te motivo a você entender que não acaba o CIEB, mas simplesmente é o início de algo no Senhor, de um novo estilo de vida. Amém? Então, vou compartilhar com vocês o PowerPoint da aula passada. A respeito da aula de Daniel. Se você não estava na aula passada, a aula foi gravada, espero que você tenha visto a aula. Está aí Daniel. Falei um pouco a respeito da minha família e nós fizemos um repasse de tudo que aconteceu, da ordenança do Senhor ao povo de Deus, de quando deveriam entrar em Canaã, deveriam expulsar todos os povos. E aí nós vimos em Josué 17:12 que eles não expulsaram, não se atentaram para a palavra de Deus. E aí, com certeza, tudo aquilo que Deus disse que aconteceria acabou acontecendo. Foram adorar a outros deuses, foram subjugados. Vimos também a cadeia que se repetia em Juízes. O povo pecava, era oprimido, clamava ao Senhor por arrependimento, e aí Deus os salvava através dos juízes que era levantado. Vimos também que depois há uma transação, onde o povo era tribal e passa a ser agora uma monarquia. Então Samuel faz essa transição
e nós vimos que veio o primeiro rei Saul, depois o primeiro rei Davi, Salomão, e vem a Era dos Reis. Houve a divisão também no reinado, onde tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. Vimos também a autoria de Daniel. Então foi interessante nós notarmos que o autor do livro é Daniel. Muitos questionam essa autoria, porque ele profetiza situações 600 anos antes delas acontecerem. Então o pessoal fica, não, foi tão certeiro essa visão, foi tão certeira essa profecia, que não é possível não. Foi alguém contemporâneo àquele tempo, daqueles acontecimentos, para ter escrito Daniel. Mas não. Vimos que realmente foi Daniel. Jesus também cita Daniel. Tem até uma passagem de Mateus, capítulo 24, versículos 15 e 16. Vou até ler ela aqui para a gente, Mateus. E essa parte eu estou passando mais rápido porque foi da aula anterior, ok? Mateus 24, versículo do 15 ao 16. Diz assim, ó: quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem, aí segue todo o versículo. Então, claramente, o próprio Jesus aí citando o profeta Daniel. Então, nós vemos, com certeza, a autoria desse livro é Daniel. Vimos também Vimos também a data, que significa 3 deportações do povo sendo levado à Babilônia, porque veio o castigo de Deus, veio a repreensão de Deus, o amor também se revela em forma de disciplina, nós citamos isso aqui, e o povo é levado para a Babilônia, e ali, os 605, é a primeira deportação, e Daniel foi nessa leva também com seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, e tiveram seus nomes trocados, e eles foram levados. Daniel tinha aproximadamente entre 15 e 17 anos. Vimos que ele escreveu de Babilônia e também aos judeus do cativeiro e às gerações posteriores. Vimos que é uma narrativa histórica e biográfica contendo muitas visões. Vimos que o livro de Daniel, dos 6 primeiros capítulos, tem a ver com a parte de uma narrativa histórica, conta a parte dos reis, dos reinados, da vida de Daniel, da vida de seus amigos, mas depois o livro se atenta mais para as visões. Então, uma parte é narrativa, outra parte é a parte das visões. E também tem um pouco da literatura apocalíptica, que se assemelha ao livro de Apocalipse. Vimos que a ideia de Daniel era demonstrar a soberania, o governo de Deus sobre o reino dos homens. Deus é maior e é soberano sobre reis, sobre reinos, sobre povos e sobre nações. Vimos também a razão pelo qual Daniel escreveu esse livro: encorajar os judeus nos dias de Daniel a manterem-se fiéis ao Senhor e à sua lei, mesmo em tempo de tribulação. Renovar a esperança do fim do cativeiro e também deixar registrado a vida de Daniel, dos seus amigos, as ações proféticas. E, em resumo, nada foge do controle de Deus. Igual o Covid, né, e o coronavírus, toda essa situação pegou o mundo de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa, porque Deus é soberano e sabe de todas as coisas. E nós começamos a mergulhar no capítulo 1. Vimos a distância de Jerusalém à Babilônia, mais ou menos 1.500 quilômetros, se fosse linha reta. Como tem montanhas e tem que contornar certos lugares, 2.000 quilômetros. É como se andássemos de São Paulo a Salvador. Já foi uma vergonha aí muito grande. Vimos também que provavelmente Daniel foi feito eunuco, que envolvia uma técnica de castração para aqueles que fossem próximos do rei e que habitassem no palácio do rei. Existia toda essa prática de serem feitos eunucos. Então, vimos algumas referências bíblicas com relação a isso, principalmente uma profecia
em Isaías 39, que diz que os seus filhos serão levados para a Babilônia e serão feitos eunucos. Então, mais claro impossível. E, Abraão, por que narrar todo esse sofrimento deles? Porque tem um peso muito grande. Quando nós vemos o quanto que Daniel e seus amigos sofreram e o quanto que eles permaneceram firmes no Senhor. Uma coisa é você estar bem com Deus quando está tudo bem, pô. É festa, é alegria, é alegria. Estou vivendo um milagre, estou vivendo um milagre. Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus do sobrenatural. Mas como fica a nossa fé diante de situações que fogem do nosso controle? Então é interessante nós notarmos quantas coisas vão acontecer na vida de Daniel e seus amigos e como eles permaneceram firmes no Senhor. E vimos que, além do sofrimento de ter ido para outra nação, nunca mais viram Jerusalém, nunca mais viram seus familiares. Além de terem sido provavelmente feitos eunucos, o nome deles também foi trocado. E aí a gente viu nessa tabela aí, o nome de Daniel foi para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Então, claramente, nós vimos essa mudança também dos nomes, aonde eram nomes lindos e maravilhosos no Senhor, hebraico, tinha todo um significado de força e poder, e agora foi transformado para um nome pagão. Então, muito tenso tudo isso que aconteceu na vida deles. Ainda sobre o capítulo 1, que não deu tempo de mencionar, vamos, por exemplo, para o versículo das finas iguarias. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 5. Eu vou pontuando aquilo que eu achei interessante de comentar nos capítulos. Mas qualquer hora que você quiser interromper ou fazer uma pergunta específica no capítulo, você desativa aí o seu microfone e tem total liberdade para nós interagirmos, tá bom? Daniel, capítulo 1, versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, a faculdade em Babilônia ia durar 3 anos. Então, eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Misael e Azarias. E eles falam, olha, a gente não quer comer a comida do rei, não. Tem como você nos dar outra coisa? E existem 3 posturas referentes a eles não quererem comer das iguarias do rei. Primeiro é por uma questão de dieta, é uma questão do cardápio deles, como povo de Deus, não se adequar ao cardápio do povo babilônico. Então, a primeira postura deles não terem aceitado a comida do rei, tem a ver com essa dieta, é dietético. É baseado em Levítico, capítulo 11, que o povo escolhido de Deus, como cuidado de Deus, dentre várias ordenanças que ele coloca na sua lei, uma delas é que eles não poderiam comer certos tipos de animais. Além disso, eles não podiam comer carne com sangue ou animais ali com sangue. Deveria ter uma drenagem, todo um limpar ali para eles comerem. E já no povo babilônico não tinha nada disso, eles comiam todo tipo de alimento, de animais, e também não tinha essa questão de separar carne com sangue. Uma outra postura de por que ele não comeu dos alimentos tem a ver também porque eram consagrados. Aqueles alimentos eram consagrados aos deuses babilônicos. Então, é uma postura de Daniel e seus amigos de não comer para não fazer parte daquilo. E uma terceira postura que naquela época, para aquele reinado, e principalmente ali naquele contexto histórico, a mesa simbolizava festa e também aliança. Então, uma outra postura pode indicar que Daniel foi levado e tudo, mas não queria compactuar com aquilo, não estavam felizes também por tudo aquilo que eles estavam vivendo, e aí ele não queria simbolizar que ele estava com a aliança, no sentido de festejar aquele momento. Então, são essas 3 posturas. A mais adequada, que o pessoal gosta de enfatizar mais, é a questão dos animais serem impuros e consagrados aos ídolos.
versículo 8 de Daniel 1. Se a minha voz estiver diferente aí, eu estiver bebendo bastante água, é que eu fiquei mal o fim de semana. Inclusive, Rony, achei que poderia ser Covid aí. Devo fazer o teste amanhã, mas como eu melhorei no mesmo dia, eu creio que foi a minha imunidade que baixou por conta de eu ter dormido muito tarde e acordado muito cedo na semana que eu ensinei em outro lugar. Então, segurando aí, glória a Deus, aleluia. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz a Bíblia também. Quando vai ter essa decisão de não comer dos alimentos? Olha só. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só que princípio interessante. Daniel decide no seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então você não vê Deus mandando Daniel não comer. E Deus disse a Daniel, não coma. Não, foi uma decisão de Daniel. Igualmente ali também eu me recordo de Davi, quando vai enfrentar Golias. Deus não manda Davi ir matar Golias. É uma decisão de Davi. E Deus o abençoa partindo dessa decisão. E que princípio nós podemos extrair aqui? Que muitas das vezes, muitos crentes eu vejo passivos. Eu vou fazer isso se Deus me disser. E às vezes não se lançam no Senhor. Talvez alguns oraram para fazer o CIEB, mas talvez outros não. E viram que a partir do CIEB, viram a bênção que foi participarem do CIEB e aprenderem mais do Senhor. Então, às vezes, a gente tenta... aquilo que nos convém, a gente toma logo a decisão, né? Não, eu decidi isso aqui para a minha vida, eu vou fazer isso. E outras, quando envolve algo em Deus, não, eu tenho que esperar a resposta de Deus. Deus tem que falar comigo. Então, talvez nesse CIEB, você foi motivado a visitar uma base missionária, a talvez fazer uma escola missionária, fazer a ETED aí que vai começar, ou se envolver na próxima CIEB, não sei. Talvez você tenha certas inclinações a se lançar no Senhor e talvez você vai pensar, poxa, eu quero fazer isso, mas o Senhor não está me dizendo nada. E olha só, às vezes, o silêncio de Deus envolve que Ele confia também na sabedoria que Ele nos deu. Envolve também Ele querer de nós essa ousadia de nos lançarmos no Senhor. Então, tem coisas que Deus vai falar conosco, tem coisas que precisamos nos mover só quando nós tivermos o conselho dEle, mas tem certas coisas como essa de Daniel aqui, que nós podemos nos lançar para que algo bom aconteça. E quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, várias coisas e situações no Senhor, eu acabei nem orando, acabei me lançando e Deus foi agindo e operando. Assim como foi na vida de Davi, quando foi enfrentar Golias, Deus o abençoou, mas foi uma decisão dele. E Deus também abençoou grandemente Daniel e seus amigos, mas foi uma decisão deles. Daniel propôs firmemente no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Então, se você tem um desejo a se inclinar para uma decisão em Deus, olha, eu vou, depois do CIEB, eu sinto que eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu acho que eu vou começar agora, a gente estudou João, vou começar a estudar Lucas. Será que é de Deus? Não pergunte para Deus, é óbvio que é de Deus. Aprender mais dele, se deleitar na sua palavra, se lance e creia no agir de Deus. Amém? Vamos para o capítulo 2, aonde Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho é a respeito de uma estátua. Então, para ganharmos tempo, vamos direto à interpretação da estátua. Vocês lembram, na nossa aula passada, que nós demos o contexto de 4 impérios. Na verdade, 5, porque nós falamos do Império Assírio, e que ele foi derrotado, e que ele derrotou Samaria e destruiu Samaria. Mas nós focamos a nossa aula passada em 4 impérios. Então, se você ficar meio perdido nos impérios aí, é porque você não assistiu a aula passada ou não assistiu a aula gravada da aula passada. E nós vimos que existe o Império Babilônico e é ele que mandava em tudo. E quando o Império manda em tudo, é ele que cuida da cultura, da língua que é falada. Então, é ele que domina toda a questão global
daquele tempo. É igual o poder mundial que exerce, né, os Estados Unidos e a América do Norte. Claramente nós vemos que todos nós somos impulsionados a aprender o inglês, né? Quero eu falar inglês como Alcione um dia, e somos motivados a crescer em várias situações. Então, o Império Babilônico, depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. E esses dois impérios, eles aparecem no livro de Daniel. A gente vê o Império Babilônico, tem um capítulo específico que vai haver a queda do Império Babilônico e vai vir o Império Medo-Persa. Eram os medos e os persas, e nós vimos que os persas dominavam sobre os medos. E é do Império Persa que veio se cumprir a profecia de Isaías, que Deus ia levantar o rei Ciro, o rei persa, para libertar o povo do cativeiro e aí conceder eles a volta a Jerusalém. Então, no livro de Daniel, temos o Império Babilônico e Medo-Persa, mas ele profetiza ainda à frente do tempo dele, que ele vai falar também do Império Grego e do Império Romano. Então, nós demos características desses 4 impérios e a visão de Nabucodonosor tem a ver com esses 4 impérios. Então, na estátua do sonho, tinha uma cabeça de ouro, que tem a ver com toda a grandeza e potência do Império Babilônico. E aí ele viu os braços e os ombros de prata, que é o Império Medo-Persa. Depois vem a cintura aqui de bronze, que é o Império Grego, e as pernas alongadas de ferro, o Império Romano. E a Bíblia é clara no versículo 44 que diz: depois que a estátua dos impérios das nações for emilçada, será uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Então virá uma pedra angular que é aí o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então esse sonho, essa é a interpretação clara. Isso aqui não é postura. Será que é? Será que não é? Não, não, não. Claramente nós vemos até nos membros, como é colocada a estátua, né? O Império Romano, desses outros impérios, é o que conseguiu se manter por mais tempo, até antes da sua queda, onde foi desfeito o Império Romano como um grande império. Então, as pernas alongadas e também o detalhe ali do ferro com barro nos pés, os dedos ali. Existem muitas interpretações que depois do Império Romano ter se desfeito, eram os 10 países ali da Europa, outros que é um tempo mais para frente, outro que é o tempo na época do Papa. Então aí sim tem várias posturas. Mas uma coisa é fato. O que Deus estava mostrando para Nabucodonosor existem impérios que são estabelecidos, mas todos eles cairão diante do meu poder e da minha glória. Então aí tem um sonho de Nabucodonosor a respeito da estátua. O interessante, vamos analisar o capítulo 2, agora a gente está só no capítulo 2, ok? O versículo 10 e o versículo 11. Olha só que interessante, Daniel, capítulo 2, versículo 10 e 11. A dificuldade que Nabucodonosor colocou é porque ele disse assim, olha, eu não quero que desvendam só o sonho, não, tá? A interpretação do sonho. Eu não quero que digam, interprete o sonho. Eu quero que me digam o que eu sonhei. E aí os magos falam, rapaz, nunca ninguém pediu coisa assim. Ele falou, interpretar é fácil, eu quero saber o que eu sonhei. Pô, mas fala aí, Nabucodonosor, o que você sonhou? Não, não vou falar não. Pô, dá uma pista aí. Não, eu sonhei algo aqui e se vira. Me diga aí o que eu sonhei. Então aí pegou para todos os magos e feiticeiros. E olha só a resposta deles a Nabucodonosor. Versículo 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Versículo 11.
A coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E esses não moram com os homens. Cara, que forte isso. Esse versículo é maravilhoso. Eles falam, olha, ninguém consegue não. Só quem consegue são os deuses. E os deuses nem com a gente mora. Eles moram em outros lugares. Esses deuses não podem revelar. Em outras palavras, o que eles estão alegando é que as nossas divindades e o que nós cremos não são capazes de revelar algo a nós. Em outras palavras, aquilo que a gente crê são deuses mudos. Eles não falam. E o contraste vai vir nesse mesmo capítulo, porque já o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, o meu Deus e o seu Deus, é o Deus que revela os mistérios. É o Deus que se comunica. É o Deus que está pronto e disposto a se relacionar. A diferença é grande nesse capítulo, porque os deuses pagãos não têm a capacidade de se relacionar. É eles oferecerem oferendas a essas divindades e crerem que essas divindades vão agir a seu favor. Já no caso do nosso Deus, não. Ele é vivo, ele se comunica, ele fala conosco, ele se revela, e ele revela mistérios e coisas ocultas. Então é interessante nós notarmos essa diferença que há no capítulo 2, porque Deus vai exaltar sobremaneira Daniel. E aí, segue o capítulo 2 de Daniel. E outra coisa que eu acho interessantíssima é... Deixa eu achar aqui o versículo. Ah, tá. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 e 7. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 7. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então, é só uma referência em 1 Pedro e várias outras passagens na Bíblia, onde mostra a rocha sendo Jesus Cristo e esse reino inabalável. Então, por isso a certeza que essa pedra lançada sem auxílio de mãos, que vai destruir essa estátua, é Deus estabelecendo, dizendo, através dessa profecia, que vai estabelecer o seu reinado eterno através de Cristo Jesus, que é a pedra angular. Poderia dar inúmeras referências aqui, mas para a gente ganhar tempo, eu dei só essa de 1 Pedro, ok? Voltando para Daniel, capítulo 2. Uma passagem interessante também é a ajuda que ele pede aos seus amigos. Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então, Daniel foi para casa, porque ele ficou sabendo que, olha, todos os magos e todo mundo vai morrer. Ninguém vai interpretar o meu sonho não e dizer o que eu sonhei. Todo mundo vai morrer. E olha só o versículo 17. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então aqui diz que Daniel foi para casa e fez saber a seus amigos. Aqui também está um princípio
importantíssimo. Deus nos fez interdependentes. Nós somos dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. A dinâmica do reino de Deus é da unidade. Quando nós olhamos o compartilhar de dons a respeito de Deus e a sua igreja, como nós vemos em outras cartas de Paulo, nós vemos que Deus dá certos dons a uns e certos dons a outros. E essa é a dinâmica do reino. Não somos autossuficientes. Nós sempre vamos depender uns dos outros. E até a forma como Deus compartilha dons, talentos e habilidades é para que seja exaltada a unidade no corpo de Cristo. Nós nos apoiamos uns nos outros. A beleza desse versículo é que Daniel compartilha da sua dor, compartilha dos seus medos, compartilha da sua preocupação, e ele fala, olha só, gente, está acontecendo isso e isso. Eu estou me sentindo dessa e dessa forma. Então, eu queria que vocês também me ajudassem em oração. A verdade é, pergunta essa noite, primeira pergunta que eu não fiz nenhuma. Qual foi a última vez que você abriu seu coração para alguém? Qual foi a última vez que você compartilhou alguma fraqueza sua? Qual foi a última vez que você demonstrou debilidade? Muitas das vezes a gente quer permanecer forte o tempo inteiro. E na dinâmica do reino de Deus, envolve nós deixarmos sermos ministrados por outras pessoas. Acabei aprendendo isso ao longo do ministério, até porque principalmente o homem tem essa dificuldade em expor as suas emoções ou situações difíceis. Quando você vê um casal, muitas das vezes, o cara trabalha, ele chega em casa estressado porque ele discutiu com o chefe, ou cansado, e ele quer ter um tempo sozinho, porque ele está muito chateado. Alguma coisa lá aconteceu, houve uma discussão, e aí ele quer ficar tranquilo, talvez ele quer assistir o jogo de futebol dele, quer ficar em paz. Mas ele não comunica para a esposa, não comunica para a família. Então a família pensa assim, rapaz, o que aconteceu com ele? Será que foi algo que eu fiz? Será que foi algo que eu deixei de fazer? E se ele simplesmente se comunicasse, demonstrasse debilidade, as coisas seriam diferentes. Olha, esposa, eu estou muito chateada, não é com você. Deixa uns 5, 10 minutos aqui, eu me recompor. Isso é maravilhoso. Nem Jesus, que é Jesus, deixou de compartilhar como estava o seu coração. Olha só o que Jesus fala. A minha alma está triste, e triste até a morte. Ele buscou companhia nos seus amigos. E eu vejo muita gente na missão, eu vejo muita gente nos seus casamentos que não consegue compartilhar das suas dificuldades uns com os outros. Eu vou falar, principalmente se você é casado, você não tem essa opção. Você tem que fazer da sua esposa sua melhor amiga, do seu marido seu melhor amigo. E precisamos buscar auxílios uns nos outros. Eu lembro de uma situação que eu estava numa igreja no Tocantins, minha esposa estava pregando, e no meio do culto, teve um rapaz que se levantou e agrediu um menino de 15 anos de idade. E esse rapaz que fez isso é porque ele teve uma crise de loucura. Ele fazia parte de uma família de 7 filhos e ele tinha um laudo médico, porque ele não podia sair de casa. Então a mãe, feliz por terem... tem um casal novo aí de pastores aqui, um casal jovem, quis levar toda a sua família e levou ele, e acabou tendo esse incidente aí. E foi muito triste, cara. O clima pesou, a gente não sabia o que fazer. Continua o culto, termina o culto. A senhora levou ele para casa toda envergonhada. E eu fiquei mal pensando no menino de 15 anos que foi agredido, porque ele era o único cristão da família dele. E eu cheguei em casa mal. Cara, tentei dormir, não consegui. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Sabia que eu tinha que orar, talvez liberar perdão para a senhora que levou o filho dela, talvez clamar para que o Senhor abençoasse o menino e ele não tivesse certos hematomas. Não sabia que conselho dar, se ele denunciava ou não denunciava. E aí, a verdade é que mesmo sabendo tudo que eu deveria fazer e orar, mesmo assim eu não consegui dormir. Então eu peguei uma moto, fui com a minha esposa na casa de uns pastores amigos, já era umas 11h30 da noite,
E era um casal que a gente sempre estava ajudando eles nas suas crises matrimoniais, mas agora era o inverso. A gente estava pedindo ajuda, contei o que aconteceu, contei como estava o meu coração, e quando eles oraram por nós, nós podemos voltar renovados para casa, porque Deus nos criou nesse formato de dependência dele, mas que também nós crescemos e aprendemos uns com os outros. E é isso que nós vemos nesse princípio através da vida de Daniel. Ele pôde confiar nos seus amigos. Então, se aprenda isso, se a cura, se as suas feridas veio através de relacionamentos, a cura envolve outros relacionamentos. Está em Deus a nossa cura, mas também envolve a forma como nós nos relacionamos. Muitas mulheres até declaram, não, Abraão, todo homem é igual. Não, vai ver, ela se deparou com alguns homens na sua vida que tiveram uma atitude parecida, de talvez não valorizarem ela como mulher, ou foram abusadores, ou uma série de coisas. E aí ela acha que vai receber a cura não confiando mais em ninguém. Mas quando ela encontrar um homem de Deus de fato, que vai agir diferente de tudo aquilo que ela experimentou, com certeza ela vai encontrar a cura em Deus de forma mais profunda, porque se nós somos feridos nos relacionamentos, nós também somos curados através de outros relacionamentos, e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Então, basicamente, o capítulo 2 envolve essa revelação da estátua, e também acaba o capítulo 2, Nabucodonosor exaltando o Deus de Daniel. Capítulo 3, vemos agora Nabucodonosor. Quem pode ler Daniel, capítulo 3, versículo 1? Para ver se tem alguém aí me escutando. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Desata aí. A Mônica deu um sorriso aí. Vamos lá, Mônica. Quer ler? Daniel, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Muito bem. Ele termina o capítulo 2. Obrigado, viu, pela sua leitura. Ele termina o capítulo 2 exaltando ao Senhor. Aí passa o tempo, ele desconverte, né? Que ele se converte, depois ele desconverte. Nabucodonosor vai ficar assim. Uma hora ele está crente, outra hora ele está descrente. E aí no capítulo 3 ele já começa descrente. Ele já faz uma imagem de ouro. E muitas pessoas, quando você vai pesquisar fotos e tudo, fazem uma estátua de ouro. Não, não, não. A Bíblia diz que foi uma imagem. Então, toda estátua é uma imagem, mas nem toda imagem é uma estátua. Então, uma interpretação interessante sobre essa imagem de ouro que foi feita é que provavelmente foi um obelisco. Por isso que eu coloquei 2 fotos aí. Vocês conseguem ver a foto aí? Sim? Ok. Nós vemos um obelisco, que foi provavelmente dessa maneira aí, a imagem que Nabucodonosor fez para ser adorado. Então, por que se crê que foi um obelisco? Por causa das dimensões da estátua, né? Provavelmente tinha 27 metros de altura e 3 de largura. Então, não necessariamente, se fosse uma estátua com pés, pernas, provavelmente seria muito difícil de se manter aí nessas proporções. Já um obelisco, sim, dá para fazer e se manter, e talvez só o rosto de Nabucodonosor lá em cima, ou uma representação dele. Então, ele fez uma imagem de ouro, né, para ser adorado. E aí, nessa história, nós vamos ver que os amigos de Daniel não se prostram. E aí há uma diferença, que Daniel não está aí. No capítulo 2, quando Daniel encontra o favor de Nabucodonosor, ele traz seus amigos para essa bênção. Então o rei denomina Sadraque, Mesaque e Abidnego para chefiar províncias ali da Babilônia. Então eles não estavam juntos o tempo inteiro. É por isso que você vai ver no capítulo 3 que Daniel não estava na fornalha, também que os amigos dele não estavam
quando ele foi jogado na cova dos leões. O Cláudio Duarte até brinca, né? Os amigos deles falaram assim, não, como ele não veio com a gente aqui para a fornalha, eu também não vou lá no leão com ele, não. Mas é porque estavam em lugares diferentes. Então, no versículo 2 de Daniel, fala dos sátrapas, e era só o nome dado a governadores das províncias, né? Que as províncias eram chamadas de satrápias. E aí, sátrapas eram aqueles que cuidavam dessas províncias. E aí, gente, olha só o versículo 17 e 18 de Daniel, capítulo 3. Não vou recontar toda a história, porque vocês já leram, estudaram, se dedicaram, até porque era o último livro da CIEB, mas é o início de um novo estilo de vida. Então, é uma despedida saudável, boa. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, olha só. Quando eles falam, você não vai se curvar, não? Vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Existia muita fornalha naquela época, porque a Babilônia, o forte do Império Babilônico, era a criação de tijolos e cerâmicas. E para isso eram muitas fornalhas, porque o processo de cerâmicas e tijolos é que eles são feitos em fornalhas e aquecidos em altas temperaturas. Por isso existia muita fornalha em Babilônia. Versículo 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Gente, que fé, né? Que fé inabalável. Olha só que eles falam. Se o nosso Deus a quem servimos nos livrar, ele vai nos livrar. Eles tinham fé no agir de Deus, pô. Deus pode nos livrar. Mas o que me impacta é o versículo seguinte, que é o versículo 18. Olha o versículo 18. Se não, você fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso aqui é o auge da maturidade cristã. Eles falam, eu tenho fé, pô, se Deus quiser me livrar, ele me livra. Mas quer saber? Se ele não livrar, ele continua sendo Deus. Se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos. Isso aqui vai em contra aos crentes que acham que se você está passando por uma situação difícil, é porque você está em pecado. Quando você está numa situação difícil, é porque algo você fez de errado. Mas Jesus já disse, no mundo tereis aflições. E por que é o auge da maturidade cristã? Porque nessa vida, nesse mundo, vai envolver em algum momento sofrimentos que nós vamos ter que passar. Quantos missionários vocês não conhecem que tem uma história de quase morri, quase perdi tudo, fiquei preso não sei o que aonde em tal país e não chegou dinheiro para tal coisa? Não é um mar de rosas, mas a beleza é essa vida dinâmica de confiar no Senhor, seja nos momentos felizes e seja nos momentos tristes. E eu vou falar uma coisa, confiar em Deus na dificuldade, na tribulação, confiar em Deus na fornalha, é isso que impacta a vida das pessoas à nossa volta. O que a gente aprende nesse capítulo 3 é que a ausência de tribulação não significa presença de Deus. Então tem gente que pensa, não, presença de Deus é porque nada está acontecendo de ruim. Então Deus está me livrando de tudo. Tem pessoas que têm um falso senso de que Deus é o nosso guarda-costas e tem que nos livrar o tempo inteiro. É como se a gente fosse andando como superestrelas, filhos de Deus, nada nos atinge. E aí Deus é um guarda-costas tentando nos livrar de tudo. Uma bala perdida aqui, não cai nesse buraco aqui não. E aí Deus nos livrando o tempo inteiro. Mas muitas das vezes Deus também nos livra na situação de dificuldade. Então, ausência de tribulação não significa presença de Deus. E presença de tribulação não significa necessariamente ausência de Deus. Então, muitas das vezes você está passando por uma situação difícil, que às vezes é a situação do momento. E o que Deus quer é que você passe a glorificá-lo e a crer nele em meio a esse momento. Não, sabe que, Rony, eu vou te falar uma coisa, eu estou passando por uma situação difícil, cara. Então, estou esperando essa situação passar, as coisas ficarem melhores, porque aí sim eu vou louvar o Senhor.
Quando eu estiver bem, aí eu vou ter força para louvar ele. Mas eu vou engrandecer o meu Deus nessa situação difícil? Não, 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 não. E aí vai muito em contra aqueles crentes que, cara, não, se você é ungido do Senhor, se você foi alcançado por ele, se você fez a CIEB todinha e não faltou nenhuma aula na sua vida, é só vitória, só vitória, só vitória. Para esses crentes, talvez a gente vai ter que dizer, olha, aí é só mentira, só mentira, só mentira. Porque ninguém está bem o tempo inteiro. Ninguém vive só vitória o tempo inteiro. Como eu sei disso? Através da vida de Jesus, através da vida dos apóstolos, através da vida de todo crente e herói da fé. Passaram por momentos de dificuldade e foi nesse momento de dificuldade é que a gente aprende, é que a gente cresce, é que Deus nos fortalece, é que a gente passa a confiar nele. Então, diante da fornalha, você pode ter dois caminhos. Ou da murmuração, e ficar murmurando o tempo inteiro, e falar, Deus, o que está acontecendo? Ou se levantar com fé, e olha, Deus pode me livrar a qualquer momento. Mas enquanto essa situação não se resolve, a minha disposição tem que ser outra. O meu coração tem que ser outro. Na verdade eu não vou me curvar diante dessa situação. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram nesse momento. Deus pode nos livrar. E se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos ao seu Deus. Então, no seu trabalho, quando acontece alguma situação difícil, ou que faz com que você tenha uma atitude que vai contra a sua crença, ou contra os seus princípios e valores, você tem se curvado diante desses deuses? Você tem se curvado diante dessas situações? A respeito de certos grupos no WhatsApp que você faz parte, você tem se curvado diante de certas postagens? Ou você tem se posicionado naquilo que Deus quer que você se posicione? Eu não vou me manchar, eu não vou me sujar. Eu creio no meu Deus, que é vivo e único. Glória a Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, de alguma forma a permanecermos firmes em Ti, firmes na Tua palavra. E sabemos como o mundo tem uma pressão, Senhor, que nos faz agir, Senhor, como todo mundo age. Às vezes a pressão do mundo nos impulsiona a seguir um padrão e a ser como as pessoas são, a dizer o que as pessoas dizem, a fazer o que as pessoas fazem. Mas, Senhor, nos ajuda a nos mantermos firmes na Tua promessa, firmes na Tua palavra, crendo que o Senhor é soberano e pode interceder em nosso favor a qualquer momento. E mesmo que certas situações não se resolvam da noite para o dia, nós declaramos que confiamos no Senhor, independente de qualquer laudo médico, de qualquer situação contrária e adversa. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Uma coisa interessante no capítulo 3, e aí eu vou para o 4, é também a fornalha, que tem um negócio estranho, né? Quem jogou eles na fornalha foi queimado e morreu. E Nabucodonosor consegue ver eles e não é queimado. Como é que é isso? Quem joga é queimado e Nabucodonosor vai ver e não é queimado? Não consegui uma foto que eu gostasse aqui da fornalha, mas geralmente a fornalha, para manter uma saída de ar, ela tem uma abertura e também por cima tem outra abertura para controlar toda a questão ali do oxigênio para se manter a chama, ou fechar para manter a chama mais aquecida. Então, tudo indica que eles foram jogados de cima, dessa abertura de cima, dessa parte de cima, aonde os outros também foram queimados por o quão quente estava. E Nabucodonosor olha eles por essa visão de baixo, né? Desse lugar mais baixo aí. E alguns dizem que a maioria das fornalhas ali cabiam 4 pessoas, aproximadamente andando. E aí eles andam ali
Deus os livra na fornalha e aparece o quarto homem da fornalha, não? Quantas canções são ministradas a respeito do quarto homem da fornalha? Então, há duas posturas sobre o quarto homem da fornalha. Seria um anjo do Senhor, que Deus enviou um anjo para livrá-los, e também uma teofania, que é um estudo onde aponta para certas aparições de Jesus Cristo ao Antigo Testamento, como acontece em Juízes e em outras passagens, que declara o anjo de Deus, o anjo do Senhor, ou que quando olhamos a palavra no hebraico poderia ser traduzido como Filho de Deus. Então, existem algumas aparições de Cristo Jesus antes da sua encarnação, como vemos já no Novo Testamento. Então, aí você aprofunda depois a respeito da teofania e aí você vai entender um pouco mais. Beleza? Capítulo 4. Chegamos ao capítulo 4. E o capítulo 4 não dá uma impressão que, ué, que estranho isso aqui. Nabucodonosor escreveu a Bíblia também? Será que ele está fazendo parte aí, pô? Quem notou isso daí, que tem uns escritos aí de Nabucodonosor? Quem pode ler do versículo 1 ao versículo 4? Daniel, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Vambora que o tempo está passando. E a Mônica já leu. Pode ser a Mônica, mas não. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhosas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Muito bem, minha amiga, muito obrigada. E Nabucodonosor escreveu a Bíblia? Caraca, essa é sinistra. Se eu chegar com essa aí na escola dominical, vai ser sinistro. Só não vai barrar o galo. O Rony na igreja dele explicando o galo. E aí, claramente, gente, o que aconteceu aqui para essa primeira pessoa, e aí Nabucodonosor? Tudo indica que foi um grande testemunho pessoal dele, né? Então, tudo indica que foi um documento oficial autobiográfico. Então, ele relata alguns documentos exaltando ao Senhor e o que Deus fez e coloca por todo o seu reinado aí. Então, tudo indica que o autor de Daniel pegou um pedaço desse documento oficial autobiográfico de Nabucodonosor e inseriu aqui no capítulo 4 uma parte desse documento. Então, isso daí explica mais ou menos o que aconteceu, tá bom? Já se passou 30 anos do capítulo 2, que foi o sonho dele da estátua, até agora o capítulo 4. E é interessante nós vermos que em Daniel capítulo 2, Deus se revela como um verdadeiro profeta, porque ele profetiza a respeito da estátua e a respeito da pedra angular. E aí no capítulo 3 é como se Deus se manifestasse como libertador. E é ele que libertou o povo da fornalha. E agora no capítulo 4, Deus vai se revelar como um grande conquistador. Ele é o único rei. Então Nabucodonosor tem uma outra visão, né, sonho, visão, a respeito de uma grande árvore. Essa árvore seria simbolizado nele mesmo. E a árvore tinha um papel fundamental naquela época, tanto em construções como a sombra e o abrigo que ele dá aos animais e tudo. Então, a árvore aqui no capítulo 4 simboliza esse grande reinado sobre a terra. E aí Deus fala que vai cortar essa árvore e vai cair um juízo sobre ela, e é um juízo de Deus contra
Nabucodonosor, ok? Por ter desprezado mais uma vez tudo aquilo que Deus está fazendo, né? E é claramente Deus mostrando, através desses capítulos todos, a grandeza dele. Então, Nabucodonosor, desde o capítulo 2, está descrente, fica crente. Está descrente, fica crente. E aqui no capítulo ele exalta o Senhor. Depois ele olha o palácio dele, entra o orgulho dele, e Deus vem mostrar que não existe rei maior do que ele, não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Esse sempre eterno aí é uma característica de um reino que persiste, de um reino que é eterno, né? Acaba sendo uma palavra não muito conhecida, nossa, então sempre eterno tem a ver com isso. E quem pode ler o versículo 19? Esse versículo é muito bom. Quem pode ler o versículo 19 para mim? De Daniel, capítulo 4. Outra pessoa que não leu, tá? Então Daniel, também cujo chamado nome era Beltesazar, Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. Muito bem. Davi vai interpretar o sonho dele e ele sabe que é um sonho contra ele. Agora, vamos lembrar o que aconteceu no capítulo 1? Daniel saiu da sua terra muito jovem, provavelmente foi feito eunuco, teve o seu nome trocado. É muito sofrimento, não é? É muito sofrimento. Agora, olha só. Quando ele vai dar uma sentença em um juízo contra Nabucodonosor, Daniel tem compaixão de Nabucodonosor. Olha só esse versículo 19, gente. Gente, isso é forte demais. Eu arrepio, é sério. Olha só o que ele fala. Nabucodonosor, que talvez que isso aconteça contra os seus inimigos, mas que não aconteça a ti. Isso mostra o coração de Daniel. Se fosse outra pessoa, talvez até se eu me colocando no lugar, talvez muitos teriam uma postura assim, ó. Ah, Nabucodonosor, você teve esse sonho? Vou te dizer a interpretação. Bem feito. Tudo que você vai sofrer é pouco. Na verdade, tudo que você me fez eu passar, você vai pagar agora. Mas a gente não vê esse rancor e essa amargura no coração de Daniel. Era alguém que realmente entregou tudo para o Senhor. E o que nós aprendemos aqui nesse versículo 19? É que nós não temos inimigos. E o que eu acho mais triste nos dias de hoje é um evangelho sendo criado aonde vão nos dando certos inimigos. A maior luta de Jesus não foi com o diabo, porque Jesus esteve com o diabo só nos 40 dias e 40 noites no deserto. Então, a maior luta de Jesus, 80%, 90% da sua luta foi com as pessoas. Jesus operava um milagre, eles falavam, não foi de Deus não, foi Beelzebul através de você. Ele ia para uma cidade, queriam matá-lo. Ele chega para os seus discípulos e fala assim, olha, eu preciso ir para a cruz. E aí Pedro, não faz isso não, tenha pena de si mesmo. Então você vê que ao longo da caminhada e do ministério de Jesus, ele sofreu muito com as pessoas. Mas quando ele foi para a cruz, como ele ora? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Por mais que Jesus sofreu no seu ministério com as pessoas, isso não tornou e não fez delas suas inimigas. Então, por mais que você sofra com alguém nessa terra, isso não transforma nela seu inimigo ou sua inimiga. E você precisa entender isso. Talvez alguém que te fez sofrer muito, um pai, um tio, alguém da sua família, ou alguém no seu trabalho, fez você sofrer, fez. Mas não transforme ele no seu inimigo e na sua inimiga. Quando a gente vê também Davi tá fugindo de Saul o tempo inteiro.
Mas quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, ele não mata Saul, porque ele não vê Saul como um inimigo. A justiça pertence a Deus. E aí eu fico triste, porque alguns hinos que a igreja canta transformam as outras pessoas em nossos inimigos. Por exemplo, é mais ou menos assim, ó. Nada contra quem gosta, tá? Mas vou fazer você pensar. Tô vendo a Mônica e a Renata aqui, né? Imagina eu falar assim para vocês, olha só, a Renata, vou te dizer uma coisa, tá? Presta atenção. Quem aí, ó, que te viu na dificuldade e passando Vai me ver no palco. E não te ajudou, sabe esse pessoal que não te ajudou? Vou falar um negócio aqui, tá? Olha o meu semblante, tá? Quando vê você na bênção, vão tudo se arrepender. É um tipo de hino que transforma as outras pessoas em nossos inimigos. Isso não cabe na visão de Cristo Jesus. Não faça de ninguém seu inimigo. Se existe amargura no seu coração, libere o perdão. E o perdão, muitas das vezes, é sinônimo de perder. É sinônimo de abrir mão da dívida. Seu pai roubou a sua infância, alguém deveria cuidar de você e não cuidou, deixou uma dívida. E aí, como você não quer abrir mão dessa dívida, você não quer perdoar. Mas o perdão é abrir mão da dívida. Eu perdoo. Quer dizer, você não vai me pagar mais do que você me deve. Porque talvez mesmo se a pessoa voltar, ela não vai conseguir restituir aquilo que foi perdido na sua vida. É por isso que quando a gente encontra Cristo Jesus, ele fala assim, ó, põe na minha conta, que eu pago. O amor que você não recebeu, eu posso restituir. A alegria que você não teve, eu posso restituir. Então não faça de ninguém o seu inimigo. Isso é um tema que eu gosto tanto que eu ficaria aqui até 1h, mas não dá. Vamos pro... Além de ir para o próximo capítulo, o que aconteceu com Saul, ou com Daniel, ou com Nabucodonosor, foi que a ciência chama de lincantropia. Lincantropia. Existe uma ciência que datou uma doença com esse nome, lincantropia, que é o quê? É uma doença estranha que a maioria dos missionários médicos relacionam com uma forma de insanidade. Nessa desordem, as pessoas se imaginam como sendo um lobo ou algum outro animal selvagem. A doença começa e termina subitamente e é caracterizada por uma completa negligência da aparência pessoal. O cabelo e as unhas crescem bastante e a higiene pessoal é completamente negligenciada. E o indivíduo anda de 4, fazendo som de animais. Então, aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, aonde cai o seu orgulho e a profecia de Deus se cumpre, que ele fica anos ali, fala de 7 tempos. Então, não sabe se foi 7 dias, 7 meses, 7 anos, tá? Não se sabe o tempo. Mas aí ele fica como um animal, então não sabemos depois o que acontece com a vida dele, ele exalta o Senhor, e não se tem mais notícia de Nabucodonosor. O capítulo 5 vai vir algo diferente, então não sabemos aí se ele ficou crente o resto da vida, ou voltou a ser descrente, mas claramente o agir de Deus veio mostrar que não existe ninguém maior do que ele, e ele resiste ao soberbo, ele é contra o orgulhoso de coração, e é disso que se trata o capítulo 4. Capítulo 5. Vou procurar andar mais rápido para fechar tudo, tá bom? Capítulo 5. O que acontece lá? Vem o rei Belsazar. Ele traz os utensílios do templo. E naquela época, gente, as festas eram de muita orgia, de muita bebida. E se você era convidado para uma festa, para um banquete convidado pelo rei, você tinha que ir, mesmo que tivesse doente. E a insanidade era tanta nessas festas que eles ficavam mal e chegavam a vomitar numa noite 3 ou 4 vezes, para ir vomitando, ficar
ficar melhor e continuar na festa, desfrutando de tudo aquilo. Então, existe no capítulo 5 a inscrição do dedo de Deus, e aqui é onde há a queda do Império Babilônico. Aqui é a queda do Império Babilônico. Porque enquanto essa festa está acontecendo, e a profecia que Daniel vai trazer vai se cumprir na mesma noite. Enquanto a festa está acontecendo, já os medo-persas estão invadindo Babilônia. Só que era muito difícil invadir e entrar no palácio da Babilônia, entrar na cidade. Então, como o palácio do rei ficava à margem do rio, o que eles fizeram? Eles, antes da cidade, desviaram um pouco da água, a água baixou, eles conseguiram passar pelos arquedutos lá, e aí assim que eles entraram, e vai matar Belsassar nessa noite aí. Uma coisa de difícil interpretação é porque não se encontra na história e nos escritos que se encontraram, até mesmo arqueológicos, a menção de um rei Belsassar. Não se tem a menção de um rei Belsassar no Império Babilônico. E aí, como é que então se traduz isso? A Bíblia mentiu, não mentiu, inventou, não inventou? Mas olha só, a história oficial afirmada para vexame de tais críticos, né? Em 1861, a tradução de uma oração escrita em caracteres cuneiformes. Cuneiformes é o nome desse cilindro aí que eu coloquei a foto, tá bom? Oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoe o seu filho Belsassar. Então, em 1861, encontraram aí esse conezinho aí com os escritos do rei Nabonido. Em 1924, foi traduzido e publicado um poema de Nabonidos. Então, olha só, em 1924, um tablete dele foi encontrado, está hoje no Museu Britânico. E esse documento histórico afirma que Nabonidos deixou Babilônia e se dirigiu para Temar. E no trono ele deixou alguém, que foi quem? O seu filho Belsassar. Então, existe esses escritos encontrados, onde mostra que houve sim um rei Nabonidos, mas ele foi guerrear em outra cidade e deixou por um tempo reinando o seu filho Belsassar, que é esse filho do capítulo 5. Mas quando fala aqui no capítulo 5 que o meu pai Nabucodonosor, é só uma menção, porque naquela época, quando se falava da sua genealogia, por mais que fosse avô e outras coisas, sempre colocava pai, né? Então, nós vemos isso também nos evangelhos e tudo, onde é colocado pai. Jesus, por exemplo, é chamado Jesus, filho de Davi. Então, aqui fala Belsassar, filho de Nabucodonosor, mas não era filho de Nabonido. Então, ele era neto de Nabucodonosor. Tá dando para entender? E então, mesma coisa quando fala Jesus, filho de Davi, não é que Jesus é filho de Davi, mas é ali da genealogia. E qual é a menção que o capítulo 5 também dá? Que ele fala o quê? Aí, deixa eu ver aqui. No capítulo 5, eu não estou encontrando aqui o versículo, mas fala assim, se o Daniel, se você, quem achar aí me ajuda aí, se você desvendar, você vai ser o terceiro no reinado. Está no capítulo 5. Alguém achou o versículo que ele faz essa menção? Quem achar pode ler. Ah, tá. Olha aqui, versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeira de ouro ao pescoço
e serás o terceiro no meu reino. E olha que interessante. Por que Belsazar diz que ele vai ser o terceiro no reino? Porque provavelmente o primeiro é o seu pai Nabonidos, que não estava lá. E aí, Belsazar, que está no trono, porque o seu pai está fora, em guerra, é o segundo do reino. E Daniel seria o terceiro, tá bom? É só um versículo para reforçar tudo isso que eu quis dizer a respeito dessa controvérsia que tem aí, tá bom? Capítulo 6. Aqui já mudou, já não é mais Babilônia. No capítulo 6, já é o Dário, né, que é um rei medo-persa. E aí ele acha graça também de Daniel. Então Daniel já atravessou um outro reinado. Daniel era top demais. Daniel ficou servindo a Babilônia, veio outro império, ele continua servindo outro império e gostaram demais de Daniel. Quem pode ler versículo 4? Versículo 4 de Daniel. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Muito bem. O que nós aprendemos no versículo 4? Que claramente, olha só, por mais certinho que Daniel fosse, sempre até alguém em contra dele. Porque é assim que o inimigo das nossas almas, não as pessoas. As pessoas nós nunca podemos vê-las como nossas inimigas. Mas o inimigo das nossas almas usa as pessoas contra nós. E eu vejo tanto crente frustrado, porque pensa, eu fiz tudo certinho, me caluniaram. Ah, eu não deviam falar isso de mim. Aí você se doa em algo na igreja e aí falam mal de você no final. E aí você fica triste, chora. Olha só, aprenda uma coisa. Por mais que você faça tudo certo, por mais que você faça tudo correto, ainda assim você vai ter opositores. Porque essa é a forma do inimigo agir contra nós. Então, olha só, princípio de maturidade. Saiba que por mais perfeito que seja você e suas atitudes, que eu ainda acho difícil, porque não tem ninguém perfeito, ainda assim vão ter o que falar de você. Já mentiram a seu respeito? Alguém aí já teve uma situação onde mentiram sobre você? Se abrisse os microfones, todos iam dizer que sim, já mentiram sobre mim, em algum dia, em algum lugar. Então, a verdade é entender que muitas das vezes você não vai poder lutar para manter a sua reputação intacta. Minha reputação é inabalável. Não. Senão, você vai passar a vida inteira tentando manter a sua reputação intacta e não vai viver. Então, tem alguns momentos que o crente tem que dar bom testemunho? Tem que dar bom testemunho. Mas em outros momentos, você tem que entregar certas situações para Deus e vida que segue. Beleza? Capítulo 7. Eita lasqueira. Vem as 4 bestas e os 4 animais. Quando a gente lê o capítulo 7, os 4 animais parece algo assim, meu Deus, que coisa feia, né? Mas na Babilônia, eles criam em muitos deuses. E tinha figura de vários monstros. Pé de pato, com cauda de dragão, com cabeça de cachorro, entendeu? Então, eles eram acostumados com esses tipos de visões. E Daniel capítulo 7, todos esses animais também é uma referência aos 4 impérios: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Império Romano. Então, olha só, o leão com 2 asas é o Império Babilônico, né, que as asas representam a velocidade de conquista. Então, esse capítulo 7 é juntinho com o capítulo 2 da estátua. São as mesmas coisas, tá bem? O urso com as 3 costelas na boca é o Império Medo-Persa. E algumas interpretações levam a crer que as 3 costelas é a crueldade com a qual o Império Medo-Persa conquistou Lídia, Egito e Babilônia.
Então, seria essas 3 costelas, esses 3 lugares que os medos persas conquistaram. Perdão. O leopardo com as 4 asas e as 4 cabeças, a asa tem a ver com a velocidade de conquista. E as 4 cabeças simbolizam as 4 divisões do reino após a morte de Alexandre o Grande. Nós falamos isso na primeira aula. Alexandre o Grande morreu e aí ficou 4 generais ali que criaram 4 divisões no Império Grego. Tá bom? E por último, o animal terrível e espantoso é Roma, ok? E os 10 chifres é como os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor. Então é mais ou menos isso daí, a visão relacionado ao que Daniel tem no capítulo 7. Eu vou passando aqui, falta só 10 minutos, tá bom? Para resumir o que vai vir. E glória a Deus, aleluia. Capítulo 7. Capítulo 8. Ele vai dizer claramente das visões do urso, não, do carneiro e do bode. Capítulo 8. Carneiro e o bode, e ele já explica que o carneiro é o medo persa, que o chifre menor é o medo e o chifre maior é o persa. E o bode tem a ver com a Grécia, com o Império Grego, tá bom? E os 4 chifres do bode é as 4 divisões do reinado de Alexandre, tá? Como as 4 cabeças do leopardo aí também. No capítulo 8. No capítulo 9... Aí no capítulo 8 tem várias visões e várias interpretações, onde alguns creem que está falando do anticristo, tararau, e eu vou dizer no final um resumo sobre essas visões. O que será que aconteceu e o que será que vai acontecer? No capítulo 9, existe a oração de Daniel, porque ele vê... Deixa eu até passar para cá. Deixa aí por enquanto. No capítulo 9, é a oração de Daniel e ele intercede pelo povo. No capítulo 9, tem essa intercessão. E ele fala, temos pecado contra ti, Senhor. Temos cometido iniquidades. Porque ele viu que o tempo do castigo estava acabando. E que beleza é a intercessão de Daniel, né? Ele não cometeu nada daquilo. Temos pecado, temos cometido iniquidade. Mas ele intercede pelo povo. Um dos grupos que nunca dá muita gente na igreja é o grupo de oração. Sabe por quê? Porque a oração não tem plateia. O pastor tem plateia, o evangelista tem plateia, quem trabalha com arte, com dança tem a sua plateia, mas muitas das vezes na intercessão, que não tem plateia, é só nós e Deus. E quão maravilhoso é quem tem uma vida de intercessão. Então interceda pela sua família, interceda pela sua igreja, pelos missionários, e seja de muita bênção. Capítulo 10, aí vem toda a parte das visões, tá? No 7 já tem visões, no 8 tem visões, no 9 tem a questão da intercessão dele, e no final tem as visões, a questão das semanas. No 10 tem a guerra espiritual, né? Que é o jejum de Daniel, onde ele é consolado, e tem a guerra do anjo para trazer a notícia. E no capítulo 11 ao capítulo 12, olha aí o que tem para vocês. Algumas profecias que se cumpriram e outras que não se cumpriram. Então, eu posso passar esse material para vocês, senão vai levar muito tempo aqui, tá bom? Algumas sobre a Pérsia, sobre a Grécia, sobre o Egito, a Síria, e sobre Antíoco Epifanes, que eu vou explicar agora para vocês. Presta atenção. Todas as visões que nós não sabemos de fato, a da estátua nós sabemos de fato, a dos animais nós sabemos, a do carneiro e do bode, ele diz que é a Grécia e os medo-persa, nós sabemos. Mas tem muitas visões e simbologias que a gente não consegue discernir. Então existem 3 posturas, que muitas das visões se cumpriu na desolação do templo, em Antíoco Epifanes, a 160 a.C., houve uma profanação do templo do Senhor.
Então, ali foi um evento marcante. Muita gente acha que muitas profecias se cumpriu ali. Outros creem que muitas profecias de Daniel se cumpriram em 70 depois de Cristo, com a queda do templo de Jerusalém, onde Nero põe fogo na cidade e tudo aí mais. E muitos acreditam que todas essas profecias é tudo futuro, questão das semanas, do anticristo, e vai vir, então tem a ver com o futuro. As três posturas, presta atenção, têm bases bíblicas, mas as três posturas não conseguem encaixar perfeitamente todas as simbologias. Então, não é algo absoluto. A sua igreja vai crer em uma dessas posturas, mas não significa que é o correto e cheio da razão. Vai juntar com o Apocalipse, vai fazer uma salada de fruta e por aí vai. Então, eu te animo a estudar mais, mas eu ia gastar muito tempo aqui para explicar todas essas posturas, ok? Então, é isso relacionado às visões. Eu resumi para vocês as três posturas, mas muitas das questões das semanas, é literal, não é literal, é o arrebatamento, não é o arrebatamento, vão ver crenças de coisas que já se cumpriram e coisas talvez que ainda vão se cumprir. E esse mistério aí, a gente pergunta para Deus para saber quem é que estava certo. Mas não adianta perder o sono e saber, mas meu Deus, e o anticristo vai vir, não vai vir, é o Papa, não é o Papa. Então, vai tirar o seu sono à toa. Por fim, falta 5 minutos. Eu resumo o livro de Daniel na graça da garça. O que é a graça da garça? Tá vendo aí a garça, branquinha, lindinha, tá indo ali na lama, ver se ainda tem algum peixinho, alguma comida. Mas existe a graça da garça, que é o quê? Ela tem a arte de viver em meio à lama sem sujar as suas vestes. E isso eu senti de ministrar no seu coração. O que Daniel vem nos mostrar e os seus amigos é que eles viveram em outro reinado, tiveram seus nomes trocados, tiveram a possibilidade de adorar outros deuses, mas em meio a toda essa lama, eles não sujaram as suas vestes. No seu namoro, não suje as suas vestes. No seu casamento, não suje as suas vestes. No seu emprego, não suje as suas vestes. Na sua vida e no seu convívio familiar e com amigos, não suje as suas vestes. Você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as suas vestes. Cristo morreu e ressuscitou por nós, para que nós tenhamos uma vida. E nessa vida é uma vida onde a gente não vai se contentar em ser como as demais pessoas, mas sermos uma vida de influência, sermos influenciadores. E por último, olha essa frase desse teólogo D.L. Moody, que diz: Daniel valorizava mais os seus princípios do que a honra terrena e a admiração dos homens. Seus valores eram definidos, fazia o que era certo no presente e deixava que o futuro tomasse conta de si mesmo. Essa firmeza de propósito, na força de Deus, foi o segredo do seu sucesso. Então, Daniel e seus amigos, como eles priorizaram o Senhor e como eles exaltaram a Deus, Deus também, como eles colocaram Deus no centro, Deus deu a força necessária, Deus deu o livramento necessário e Deus agiu de forma grandiosa na vida deles. E assim nós somos impulsionados com o livro de Daniel a crer num Deus soberano, que está acima de tudo e de todos. Que por mais que nós tenhamos uma vida, às vezes, de dificuldade e tribulação, não devemos nos curvar e devemos adorar Deus em meio à dificuldade. E em meio a nossas situações também que nós vivemos,
não venhamos sujar as nossas vestes, independente de qualquer circunstância. E se alguém nos ferir, entregar ao justo juiz, entendendo que as pessoas não são nossas inimigas, mas só não sabem o que fazem. Bom, com isso, eu termino o livro de Daniel.